Oi, oi, boa noite. Oi, oi. Quem está aí? Tudo bem? É o Leandro? Não lembro se é Leandro. Tudo bem com você? Boa noite. Maravilhosa, você que é maravilhoso. Oi, Eudes, tudo bem com você? Seja muito bem-vindos. Vou aguardar só um pouquinho, todo mundo chegar para participar. Oi, oi, vamos acomodando. Sintam-se em casa? Vocês estão me escutando bem? É tão ruim fazer aqui, eu prefiro fazer no Zoom. Estão me escutando bem, todo mundo? Diga que sim ou não. Sim, está ótimo. Ai, que bom, que bom. Muito bem mesmo. Ai, ai, e aí, como vocês estão? Tudo bem? Como passaram o dia? Tranquilo? Foi tranquilo mesmo, assim, algum perrengue deste mundo onde estamos inseridos? Passaram alguma situação que incomodou? Até chegar a resposta demora? Ou tá tudo certo? Ah, ali tá dizendo que tá tudo certo. Que bom que está tudo certo. Hoje eu quero revelar tudo o que eu aprendi sobre umas mudanças. Quem me acompanha há algum tempo sabe que deve estar percebendo que eu fiz algumas mudanças no meu trabalho, nos meus entendimentos. Então, a gente vai começar, eu vou falar sobre esse novo assunto. Então, essa live é uma introdução. Olá, Francisca. Olá, Michel. Então, essa live, ela é uma amostra do que eu vou começar a trabalhar agora, né? E para mudar tudo, né? Sobre o que eu aprendi de mundo, tanto é que o título é Vou revelar tudo o que fazer para se livrar da Matrix, né? Mas antes eu preciso explicar algumas coisas antes, né? Isso é importante a gente explicar algumas situações antes, né? E aí, deixa eu ver que essa tecnologia aqui eu não sei muito bem usar. Calma aí, eu prefiro mais o Zoom que é mais fácil. Mas a gente vai se dando aqui, vai dando certo. Bom, então hoje eu quero falar um pouco sobre algo bem interessante, né? Que, como eu disse, que eu estou aprendendo. O Michel, acho que ele já escutou, o Eudes também, ele já escutou sobre esse assunto. E me ajuda aí, Michel, Eudes. A gente já fez uma conversa sobre esse assunto, né? Então, eu quero falar muito das programações, né? Que a gente tem dentro da gente, né? E assim, mas antes de falar das programações que a gente tem, que a gente precisa limpar essas programações, eu quero explicar sobre um assunto bem interessante, que é sobre a área quântica, né? Que é sobre esse novo projeto que eu estou fazendo, né? Que é importante para o nosso crescimento aqui na Terra, nosso crescimento aqui nessa matrix holográfica em que estamos vivendo, não é mesmo? Então, é importante eu explicar algumas coisas antes desse processo, né? De explicar como sair da matrix, tá bom? Então, o termo quântico, né? A gente vem surgindo muito nessa área, na área terapêutica, né?
Surgiu lá pelos anos, começou a surgir aqui no Brasil lá pelos anos de 2000, com o professor Hélio Couto, que eu acho que a maioria que conhece, né, o que trabalha com a ressonância harmônica, né, e essa terapia quântica, ela vem sendo estudada por muitas pessoas, né, muitos professores, muitos neurocientistas, né, e eu ando acompanhando muito alguns deles, né, e estou gostando do assunto e me fez mostrar um mundo assim totalmente diferente do que eu já havia aprendido na minha vida, né? Então está fazendo muito sentido tudo o que eu estou estudando, e está sendo muito importante para o meu desenvolvimento e para ajudar mais pessoas com os tratamentos que eu faço, né? Então, falando do professor Joe Dispenza, eu não sei se vocês já conhecem a história dele, que ele, no ano de 1986, parece, ele sofreu um acidente de carro. E ele teve na sua coluna algumas vértebras machucada, né, detonada, né, do acidente. E ele precisava fazer uma cirurgia. E se ele não fizesse essa cirurgia, ele poderia não andar mais. Só que ele decidiu não fazer a cirurgia e ele tentou ele mesmo se curar, ele tentou tratar-se, né? E foi importante para ele essa questão de ele querer se curar, né? E como ele sabia, ele tinha muito conhecimentos sobre ossos, sobre músculos, ele começou a elaborar um plano de ação de cura que incluía meditação, que incluía dieta, que incluía exercícios na água, né, com fisioterapias. E nessas meditações ele imaginava a reconstrução da sua coluna e das suas vértebras, né? E vocês acreditam que ele conseguiu se curar sem precisar fazer a cirurgia, tá bom? Então, essa história, assim, quando eu escutei essa história, eu falei, uau, isso é muito interessante, isso é muito legal. E aí eu gostei muito e eu comecei a estudar, eu falei, gente, isso não tem lógica, então como isso? Como que funcionou? E aí começou a vir um monte de coisa, um monte de insight, um monte de mensagens, assim, aparecendo, um monte de coisa, e eu falei, eu preciso aprofundar disso, né? Então, percebam qual é a profundidade do assunto que nós vamos tratar aqui hoje, né? Nesse workshop, para vocês entenderem alguma coisa, né? Eu já fiz esse workshop num grupo fechado e lá eu falei muito mais coisas, mas hoje eu vou falar um pouco também, né? Um pouco mais resumido, porque é muito assunto e 3 dias, não sei como vai ser. Tá bom? Então vamos ver. Chegou mais gente aqui. A Camila, a mamãe, a mamãe chegou, a Sandra, a Rosa, olha só que legal, muito bem-vindo vocês aqui. Então, eu quero falar para vocês antes de começar tudo, né? O que é a área quântica? O que é, assim, um pensamento quântico? O que é esse negócio de quântico, né? O quântico, né? Essas coisas quânticas, eles vão trabalhar mais essa área subatômica, né? Onde tudo é energia, onde existem as intenções das consciências que controlam certas energias e que através dessas energias, né, a gente consegue mudar a nossa realidade, a realidade que está à nossa volta. Então, esses pensamentos quânticos, né, igual o Joe Dispenza fez, né, de se curar, né, através da meditação, né? Então, esses pensamentos quânticos, eles fazem as coisas a gente vê as coisas do modo diferente, do modo místico, do modo físico, tá? Então, a minha intenção com vocês hoje aqui é mostrar para você e desmitificar, né, essa questão cultural, folclórica, às vezes também, né, que temos do mundo, para assim a gente alcançar realmente o que é a verdadeira cura quântica, né? Então eu quero que vocês peguem
talvez precisem pegar um papel, caneta, né, para anotar aí alguns passos nesses próximos dias, para começar a entender e mudar essa realidade, né, em que a gente vive aqui nessa matrix, tá? E nesses próximos dias, eu quero compartilhar com vocês algumas lições que eu aprendi para viver livre, né, nessa matrix, sem estarmos presos aqui nela, né? Então eu vou passar para vocês hoje 2 lições para vocês entenderem o processo, tá bom? Então, sem enrolação, vamos começar já com a primeira lição, que é a intenção, né? Nós precisamos ter uma intenção. O que é a intenção? Normalmente a gente já pratica muito essa intenção, né? Porque, por exemplo, quando a gente tem por exemplo, um cristal, né? Um amuleto, objetos assim, né? Um objeto de proteção, um cristal também é uma proteção. Nós acreditamos que aquele item ele vai nos proteger, né? De certas energias, né? Negativas. Então, quando a gente aplica o reiki, por exemplo, né? Quando a gente usa esses cristais, eles são ferramentas, né? Que de cura, né? É uma ferramenta de cura e quando a gente acredita que aquelas ferramentas elas vão nos curar, então isso é uma intenção que a gente está colocando ali dentro daquela ferramenta, né? E de onde que vêm essas intenções? De dentro da gente, tá? Então, normalmente as intenções elas vêm do chakra do plexo solar, né? Onde a gente pode se conectar com o mundo energético e atrair o que queremos para nós e para as outras pessoas através da intenção. Então, essa primeira lição, né, pra gente aqui, né, hoje, é ter a certeza das suas intenções para o que a gente deseja, né, para que aconteça realmente aquilo que a gente deseja. Então, para que a energia do universo, vamos dizer assim, transforme, né, em realidade o que a gente quer. Igual Joe Dispenza conseguiu reconstruir as suas vértebras através de uma intenção, né? Então, se ele não acreditasse, não iria acontecer, né? Então, vamos ao exemplo, né, que aconteceu comigo esses dias. Eu pensei em comprar maçã no mercado e quando eu cheguei no mercado não tinha maçã. Aí eu fiquei, poxa, queria tanto maçã, né? Queria tanto comprar maçã. E eu comentei com meu filho, né? A terra da maçã e não tem maçã, né? Tá bom, mas não tinha porque eles estão colhendo, né? E aí, gente, vocês não vão acreditar. Quando eu cheguei em casa com as compras, né, sem a maçã, vocês não vão acreditar. Minha vizinha mandou mensagem: Kelly, vem aqui, eu ganhei uma caixa de maçã. Opa, nossa, foi rápido, né? Então, tipo, a maçã brotou e eu ganhei uma sacola enorme de maçã, né? Então, olha aí a intenção. Eu tive a intenção de comprar a maçã, né? E de alguma forma o universo trouxe a maçã para mim, né? Às vezes outra coisa também que aconteceu comigo, que eu tô nessa viagem aqui no sul, né? Do Brasil, para mim tudo é muito diferente, tudo é muito. Tive que aprender muitas coisas e aqui as torneiras são tudo elétrica ou a gás, né? E aí em uma das casas que eu fiquei de Airbnb, eu vi uma torneira linda. Eu falei, uau, eu quero uma torneira dessa para mim. Tirei foto, fiquei para guardar, para ter o nome da marca ali da torneira. E aí eu vim morar nessa casa que vocês não vão acreditar, a torneira tava lá na pia. Então, tipo, não demorou muito, olha só. Eu tô falando coisas bobas para vocês entenderem a situação, entende? Porque é tudo questão de intenção, né? Então, a ideia é que a intenção seja forte, né? Pois de alguma forma a gente consegue conquistar aquilo que a gente quer. Ou é comprando, né? Ou é ganhando, de alguma forma, com a sincronicidade do universo, ele vai trazendo isso pra gente, tá bom? Então, vocês estão entendendo o que eu estou falando sobre questão de intenção? Tá tudo certo? Estão compreendendo, né?
A Ilane chegou também. A Adriana também chegou. Sejam bem-vindos. Bom, então, vamos adentrar um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Sobre física quântica. E eu preciso passar para vocês algumas informações, para que vocês entendam o que a gente vai conversar nos próximos dias, tá? Então, eu quero explicar para vocês o que é colapso de intenção de onda, né? O que é isso de colapso de intenção de onda? E o que é onda e o que é partícula também, né? Partícula é algo que a gente pode tocar, né? Tudo que a gente vê e toca. Por exemplo, esse lápis eu posso ver, eu posso tocar o meu cristal, eu posso ver, eu posso tocar a minha borracha, né? Caneta. Então, isso aqui é uma partícula, tá? Então, eu posso ver e eu posso tocar, tá? Então, essas coisas, elas são feitas de quê? De átomos, tá? Então, tudo que eu posso ver e tocar, isso é feito de átomos, tem moléculas, tá? E eles vão se juntar e vão se formar o item, né? Por exemplo, a sua mão, ó. Olha a sua mão, você vê que a sua mão você pode tocar, também é uma partícula, né? Então, a sua mão, ela tem o que? Ela tem moléculas, elas têm prótons, ela tem átomos, e aí ela tem células ali dentro, e aí as células vai se juntar e vai formar a pele, vai formar o osso, vai formar o músculo, né? Então, a sua mão é uma partícula que você pode, mas existem muitas coisas envolvidas aqui no nosso corpo também, né? Então, tudo que a gente vê é uma partícula, né? A onda já é uma luz e a gente não pode tocar, tá? Porque ela só ilumina. E o que os cientistas quânticos, eles começaram a perceber com relação a isso, que uma matéria, ela pode se comportar como uma onda ou como uma partícula, tá? Então, é importante vocês entenderem essa parte de onda e partícula, porque mais pra frente isso vai fazer sentido, tá bom? Porque vocês vão enlouquecer quando eu começar a falar umas coisas aqui, tá? Então, se a gente for olhar na parte subatômica, né? Tocar na minha mão, que é uma partícula, ela também pode ser uma onda, tá? Por quê? Porque a célula microscópio ainda consegue ver, mas a parte energética a gente não consegue ver, os átomos a gente não consegue ver, tá? Então, por isso que eu posso falar que ela pode ser os dois. Então, e também ela é um vácuo quântico, tá? E o que é vácuo quântico? É o estado antes da matéria, tá? Então, vácuo quântico é onde tudo começou, né? Mas vácuo quântico mesmo, sabe o que é? Na realidade, nem o que é quem é. Quem é um vácuo quântico é Deus, tá? É o nosso Criador, né? É a fonte criadora, né? O Criador primordial. Então, vácuo quântico, quando eu for falar, é Deus, tá bom? Então, e o que tem tudo isso a ver com colapso de onda? Eu precisava explicar o que era a onda, o que era a partícula, para vocês entenderem aqui, tá? Então, os cientistas, eles começaram a perceber que quem observa controla o átomo. Então, controla a frequência de onda. Por isso, a intenção faz materializar as coisas do universo, tá? Então, isso é muito importante. Com o exemplo lá do Joe Dispenza, que ele queria a sua cura, né? Ele conseguiu, ele teve a intenção e ele teve 100% de que iria conseguir se curar, né? Então, a cura, ele colapsou a cura dele, dando um comando para o universo que ele iria se curar e ele teve 100% de intenção de cura, né? Então, se ele tivesse 1% de dúvida ou 0,0001 um pouquinho de dúvida, ele não iria conseguir, tá? Não iria acontecer aquela cura que ele estava querendo, tá? Então, isso vale para qualquer coisa. Vamos a algo mais material. Você quer comprar algo material, um carro, por exemplo.
Quer comprar um carro, você tem a intenção de comprar um carro e você tem certeza que esse carro está lá, você fica imaginando esse carro, sentindo esse carro, percebe ele, faz até test drive do carro, vê o carro, pega uma foto do carro, coloca na sua frente de certa forma, tá, beleza. Você quer comprar um carro, você tem certeza que esse carro tá, por exemplo, lá na garagem da sua casa. Mas então você está colapsando um comando ao universo da intenção de comprar um carro, certo? Mas tem que ter sempre 100% de certeza, né, de que você vai conseguir comprar esse carro, porque se tiver 1% de dúvida, você não consegue comprar esse carro e não adianta, tá? Não vai funcionar, né? Então, assim, mas assim, se por um acaso você tem toda essa intenção e aí você, por exemplo, vai lá na garagem do seu carro e o tal do carro que você deseja não tá lá, pronto, descolapsou. Teve sim a tal da dúvida, né? E aí teve a dúvida, não tá lá na garagem, descolapsou e aí acontece um efeito chamado zenão, que significa que você vai lá, fica olhando se o carro tá lá na garagem e aí não tá, né? Então não consegue fica aquele 1% de dúvida e aí não funciona, tá? Então, você tem que desejar o carro, você tem que, sei lá, imaginar que você tem um carro, que você tem a intenção de comprar um carro, que de alguma forma você vai conseguir materializar isso na sua vida, né? É igual o exemplo da maçã. Na maçã apareceu para mim, né? Então o carro pode ser que você consiga, não ganha num sorteio, pode ser que você alguém te dá de uma forma, alguém te dá, sei lá, ou pode ser que você tenha condições de comprar esse carro que você tanto quer. Também é uma forma, porque aí o seu subconsciente ali, o seu inconsciente vai trabalhar, né, de alguma forma para você conseguir conquistar o seu grande sonho. E isso vale para tudo. Não estou dando um exemplo de carro aqui, mas é qualquer coisa, qualquer assunto, qualquer tipo de objetivo que você tenha na vida, tá? Então, isso tudo é maravilhoso, né? A gente tem a intenção, quer comprar tal coisa e vai lá e acontece, vai dar certo, o universo vai mandar para mim, não sei o que, só estalar os dedos que vai estar tudo assim. Não é bem assim que funciona não, tá? Existem algumas coisas, algumas questões que acabam atrapalhando essa intenção, né? Que é o que a gente chama de crença limitante. Isso atrapalha esse processo de conseguir conquistar as coisas. Então, se você pensa em colapsar prosperidade, né? Se você tem a intenção de colapsar a prosperidade na vida, mas tem crenças de que isso vai acontecer, com medo de que isso vai acontecer, então você não está colapsando, né? Se dentro da gente, né, se dentro de você tem aquela vozinha interna que fica falando, né? Você não vai conseguir, você não tem capacidade para isso, você é um Zé Ninguém, você é pobre, você nunca vai conseguir nada na vida. Ou pior, às vezes não é nem você, essa vozinha interna, são as pessoas à sua volta falando que você nunca vai conseguir nada. Então, pronto, não vai funcionar, não vai colapsar nada. Por quê? Porque ficou 1% da dúvida, né? Então, esse 1% da dúvida, o universo, ele não entende. E ele não te dá o que você quer, pois o universo, ele é neutro. Ele não vai verificar se você está colapsando, querendo aquele produto ele não vai entender se é positivo ou é negativo. Ele colapsa a intenção do que você deseja, tá? Então, qual é a intenção que sempre vai predominar? A intenção positiva ou a intenção negativa? O que vocês entenderam até agora? Qual que vai predominar mais?
Digam para mim, a positiva ou a negativa? Gente, eu não sei se a minha voz já está, ó, se a minha voz estiver saindo esquisita, porque o bug aqui do Instagram, tá? Aqui pra mim tá tudo normal. E aí, gente, olha, vocês vão tirar 0 aí na prova. Qual é a intenção que o universo vai usar? Tá, vou repetir, tá? O universo, ele não entende quando a intenção é positiva ou negativa. Ele não entende. Mas a intenção positiva ou negativa, qual o universo vai predominar mais? É uma intenção positiva ou negativa? O universo, ele não entende. Qual? Nessa história aí de que as pessoas ficavam falando, ou da voz interna ficam falando lá para você que você não é nada. A negativa. Isso, Camila, a negativa, tá? Então, é sempre a negativa, tá? E, assim, o negativo, ele acaba sendo mais forte, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a intenção, com o que falamos e com o que pensamos, tá bom? Porque a intenção, o universo, ele não entende, tá bom? Qual é? Ele vai entender a intenção. O que você está intencionando mais? É uma coisa ou outra, né? Então, lembra que eu disse para vocês sobre o vácuo quântico, né? Que o vácuo quântico é Deus, né? Partindo do princípio de que somos imagem e semelhança de Deus, né? Da fonte criadora, e assim, então somos deuses, né? E se Deus é o Criador, nós também podemos e temos o poder de dar comandos para o universo. Entenderam? Então, não se esqueçam que vocês, todos vocês aqui, todos vocês aqui são fagulhas de Deus, né? Ele sempre dirá sim para você, independente do que você está vibrando. Independente do que está vibrando, se é positivo ou se é negativo, tá certo? É isso mesmo, Francisca, tá? Independente, não interessa, tá? A gente vai falar mais sobre isso também, tá? Então, todos nós somos fagulhas de Deus, né? Somos um pedaço da fonte criadora. E toda a energia que existe em todo o universo, em todas as dimensões, é o Criador. Somos células, somos átomos e fazemos parte dele. Então, temos também o poder de co-criar e de criar, né, com o poder da intenção. Né? Mas eu quero deixar bem claro que eu não estou falando nem nada relacionado a religião nenhuma, né? Então, assim, não acreditar que é um pedaço da fonte criadora, né? De Deus, de, sei lá, o nome, né? Javé, nome que der de cada religião, respeito, com certeza, né? Porque a religião, ela vai ter um nome. Deus é uma fonte, Deus é o primordial, né? Então, assim, se a gente não acreditar, né, a gente acaba não colapsando nada e acaba ficando à mercê de acontecimentos da vida, infelizmente. Eu acredito que consigo ressignificar minhas crenças negativas. Ai, muito bom isso, muito bom. Isso é muito bom. Conseguir limpar essas crenças é importante. A gente vai falar sobre elas no terceiro dia, no domingo. Esteja aqui, se puder, tá bom? Bom, então, como eu disse, o Criador, né, a fonte criadora, ele cria o tempo todo através de onde? Do vácuo quântico, né? Então, toda a matéria surge através do vácuo quântico. Então, você pode sempre intencionar do vácuo quântico o que você deseja. Eu quero que vocês entendam que é fundamental
compreender essa parte. Senão, nada do que eu falei aqui não vai dar certo, tá? Então, eu preciso que vocês tenham entendido até aqui agora, tá? Tá bom? Qualquer dúvida pode perguntar. Então, vocês têm um poder, todos nós temos o poder, né, de criar, e também temos algumas responsabilidadezinhas com relação a essa criação. Quanto mais poder nós temos, mais responsabilidade a gente tem também, né? Então, a gente pode criar para o positivo, mas a gente também pode criar para o negativo. E para o universo, como eu disse, não existe isso de positivo ou negativo. O universo, ele não fala nenhum idioma, ele não fala português, ele não fala inglês, ele não fala italiano, não, ele não fala nenhum idioma. Não importa o que você está intencionando, o que importa é a frequência energética e consequências dessa frequência. Sim, também tem que tomar cuidado com a autossabotagem. Sim, perfeitamente. Então, cada um de vocês aqui tem duas opções quando a gente acorda, né? Primeira opção, ficar deprimido, acordar deprimido o dia inteiro, pensando em coisas negativas o dia inteiro. E aí as sensações físicas e psicológicas durante o dia podem ser negativas ou positivas, né? Porque o corpo, ele vai produzir o quê? Hormônios, né? E o cérebro vai produzir pensamentos, e a frequência energética de uma pessoa que acorda deprimida pode cair ou aumentar, né? E as sensações serão positivas ou negativas, né? Mas assim, tem a opção também de acordar alegre, de acordar feliz, de acordar grato pela vida, né? Ter pensamentos bons, pensamentos positivos, e o seu dia vai ser como? Vai ser lindo, né? Porque você já acordou bem, né? Por isso que cada um de vocês aqui é um criador, então vocês entendem o poder que vocês têm, né? Então, Deus vai permitir, é claro, o livre-arbítrio. Do que você quer sentir, do que você quer viver, né? De como você quer viver, né? Então, vocês aí podem até estar se perguntando, como que alguém pode querer pensar algo negativo, para sentir coisas negativas? E, infelizmente, existem pessoas que são viciadas em sensações negativas. Muitas pessoas. E não que elas não consigam pensar no positivo, é que ela está há tantos anos se alimentando dessas sensações negativas, com pessoas em sua volta, com suas vidas do passado, que isso virou um vício total na vida dela. Então a pessoa, ela pode até tentar atrair o que ela quer, mas se ela não percebe que a vida está como está, foi porque ela mesma criou aquilo para ela. Ela mesma atraiu aquilo para a vida dela, né? Ela mesma, através da intenção, ela acabou colapsando o tempo todo coisas que podem ser positivas ou negativas para ela. E a cada colapso que ela fez vai trazer uma sensação diferente, uma história diferente, né? E aí, o que a gente faz, né? O que uma pessoa pode fazer? Bom, já que vocês sabem que somos parte da fonte criadora, né? E que a gente pode intencionar o que quisermos com responsabilidade, como está a sua vida hoje? Pararam para pensar? Como que está a vida hoje? Está maravilhosa? Está tudo bem? Está ótima? Se estiver tudo bem, se estiver ótima, maravilha. Então, continue fazendo o que estão fazendo, né? Se está tudo bem. Então, vocês estão colapsando amor, estão colapsando a abundância, estão colapsando a prosperidade, a harmonia. Mas, se a sua vida está um caos, observem seus atos, suas atitudes, o que vocês estão cocriando na vida de vocês, né? Lembrando que cada um é responsável
pelos seus atos, né? Então, observe o que vocês estão colapsando na vida de vocês, né? E agora que eu dei um geral, né, sobre física quântica, vamos aprofundar um pouco mais, tá? Para falar um pouco mais sobre uma segunda lição, que é cuidar do corpo físico, da mente e também do espírito, né? Quando a gente fala de cura quântica, ela não vai tratar somente da energia, ela trata também o ser humano, né? O corpo, a mente e o espírito, tá? Então, o corpo físico também é uma energia, né? Quando eu disse para vocês observarem mais a fundo a mão, né? Nós temos átomos vibrando por todo o corpo nosso, né? E a mente também é uma frequência energética, porque os pensamentos são impulsos elétricos, né? E eletricidade também gera onda, e ondas são energias, e assim os pensamentos são energia, tá? E o espírito, olhando para a parte do corpo dimensional, energético, né? Astral, dentre outros corpos, também são energia, né? Então, corpo, a mente e o espírito, eles precisam estar em equilíbrio, pois cada um ele vai vibrar de uma forma diferente, e se um desses três estiver vibrando diferente, não vai fluir a energia, né? Então, como que cuida do corpo? Primeiro, a gente tem que cuidar da alimentação. O que a gente deve tomar cuidado os alimentos que a gente ingere, né? Porque os alimentos, o que a gente come, vai influenciar no corpo, né? Pode, dependendo de qual for o alimento, pode trazer energias negativas, assim, trazer consequências ruins, né? Ter uma alergia, por exemplo, algum tipo de produto que está comendo, tá? Então, o corpo, a gente deve fazer atividades físicas, não é só academia, não é academia, né? Coisas que movimentam o corpo, então pode ser uma dança, pode ser um yoga, pode ser uma caminhada, né? Algo que faz o corpo se movimentar. Então, isso vai trazer mais energia para ele, não ficar sempre parado, né? Já o cérebro, o que vai acontecer? No cérebro, ele vai se encher de dopamina quando se faz atividades físicas, dopamina, serotonina, que são 2 neurotransmissores que são bem conhecidos, né? E eles têm a função de quê? De facilitar a transmissão das informações dos neurônios, né? Fazendo com que o organismo trabalhe e funcione adequadamente, né? Então, no corpo, isso é importante a gente sempre estar observando. Com relação à mente, o ideal é que a gente alimente a nossa mente com coisas boas, né? Não fica lá grudado na TV, vendo jornal com notícia ruim, que mais? Vendo BBB, fofocaiada, essas coisas, né? Eu acho que aqui já não tem mais pessoas que ficam nesse processo, só estão assistindo coisas de interesses que vão contribuir, né, para o seu desenvolvimento, a sua evolução, o seu crescimento, e isso que é importante, né? Então, eu espero que tenha, e que, assim, a gente alimentando, né, o cérebro com a primeira opção, vai acontecer o quê? Com uma pessoa que só pensa em ver novela, morte, reclamar, ver coisas ruins, notícias ruins na TV. O que vai acontecer para isso com ela? Vai o quê? Vai trazer somente coisas ruins para ela, né? Então essa pessoa ela não vai ficar tudo negativo para ela, porque ela tá atraindo aquelas coisas para ela, de certa forma, sim, tá? Porque vai tudo ficando armazenado aqui, de certa forma, né? Eu vejo muito quando, assim, antigamente eu via filmes assim que eu não gostava, não é que não gostava, que agora eu não gosto mais, né? Filme que eu tinha uma cena de morte, não sei o que, eu começava a sonhar, ter pesadelo com isso, né? Então, por quê? Fica armazenado,
né? Então, a gente tem que trabalhar para visualizar, só alimentar a nossa mente com coisas boas, né? Lives que tragam algum conhecimento, alguma coisa importante, que façam a gente ter um aprendizado melhor na nossa vida, tá bom? Então, reclamação o dia inteiro e achar que tudo tá difícil, que frequência de pensamento essa pessoa vai criar, né? Só pensamentos e frequências e intenção, né? Carregada, negativa, totalmente negativa, e vai atrair tudo isso para o campo dela, né? E isso vai virando uma bola de neve, vai ficando tão assim, tão ruim, a pessoa vai ficando ruim o dia inteiro e ela não vai percebendo. E isso vai acumulando, quando ela vai ver já tá um caos, né? E como que quebra isso tudo, né? Como que para de ter esse tipo de comportamento, de ter esse tipo de intenção? É parando de assistir, simples assim, alimentando a mente com coisas boas, né? Então, outra coisa também importante falar é que a gente não deve ficar pensando somente no passado, né? E nem no futuro, né? Por quê? Porque acaba gerando sentimentos de culpa, gerando sentimentos de baixa frequência, que a culpa é uma baixa frequência, e atraindo mais culpa para a vida dela, né? Ficar pensando no futuro também não é bom porque gera ansiedade, né? Então, acaba baixando a frequência dela e atraindo mais daquilo para a vida dela, para o campo energético dela. Por isso, aprender a meditar é importante, se concentrar no presente, no aqui e agora, neste momento, né? Então, é importante, tá? Então, assim, o espírito, né? O que a gente faz com o espírito? Como vocês devem saber, o espírito, ele é a nossa consciência, né? E o que é a nossa consciência? É a fagulha de Deus, que foi individualizada e está vivendo dentro de um corpo físico nesta dimensão aqui na Terra. Muitas pessoas não têm noção do que é essa consciência. Elas não entendem, né, que somos observadores da nossa vida. Somos consciências eternas e estamos aqui no planeta Terra para aprender, vivendo experiências, e vamos embora daqui. Quando percebermos isso, tudo vai se tornar mais fácil. E como aumentar a frequência energética, então, desta consciência? Se eu disser para vocês que todos vocês já têm essa frequência energética elevada, vocês acreditam? Por que eu digo isso? Porque vocês e eu também somos fagulhas de Deus, da fonte criadora. O problema é que muitos de nós estamos aqui, assim, experienciando há tantos e tantos anos e tantos séculos também, que acabamos nos perdendo. Fomos nos iludindo com os prazeres da terra e fomos perdendo a nossa essência. E agora precisamos voltar a nos concentrar e nos conectar com a nossa alma, nosso eu superior. Só que precisa tratar o corpo e também tratar a mente, né? Pois se eles não estiverem em equilíbrio, a consciência ela não vai comandar a sua vida. E por que eu digo isso? Porque a consciência ela está diretamente relacionada com a fonte criadora. E quando você deixa de agir assim na sua vida, você sabe, não funciona, não faz nada, você não vai atrás, quem vai te ajudar a controlar é o Criador, é o Deus, né? Então precisa refletir muito bem tudo isso que está acontecendo na vida de cada um, tá? Então é isso que eu queria passar hoje para o primeiro dia, né? De live, uma live um pouco curta. Deixa eu ver. Ah, não foi curta não. Eu tô achando... Nossa, eu nem vi que passou quase 1 hora já.
tá? Então, amanhã eu quero passar mais algumas lições para vocês, tá? Para que vocês consigam entender como que funciona essa tal de física quântica, de cura quântica, né? Eu vou deixar gravada essa live aqui, né? E eu vou tentar colocar lá no YouTube também. Não sei se eu vou conseguir, espero que eu consiga. Então, quem estiver assistindo a gravação no YouTube ou aqui mesmo, né? Se ficar com alguma dúvida, pode perguntar, né? Ah, que bom, abriu algumas chaves, que bom. Então, é isso, meus queridos, vou me despedindo aqui de vocês, deixando essa informação importante no inconsciente de cada um aqui, ó, abrindo algumas chaves para que vocês analisem, né, junto com a sua consciência, o que está de errado na sua vida, né? Então, eu agradeço cada um por estarem aqui, né, ter ficado aqui, espero que tenha feito sentido para vocês, né, e que após liberar essa gravação aqui, né, eu curta ali, compartilhe essa live para mais pessoas aprenderem, né, e aguardo vocês aqui amanhã também, tá bom? Nesse mesmo horário, pra gente poder continuar esse assunto, porque amanhã vai ter mais coisas interessantíssimas, tá bom? Então, ó, gratidão, gratidão e até amanhã. Tchau, tchau.